bem, meu caro Fartano? Estou aqui, professor João Paulo, para trazer para você novidades. A informática está sempre se atualizando e você não pode ficar fora disso. Nós vamos falar agora sobre o sistema operacional Windows, na sua versão 11, mais especificamente no 22H2, que foi a versão aí que saiu, né, ali em vamos dizer assim, segundo semestre de 2022. Por quê? Porque a Microsoft já mudou aí esse sistema de versionamento. E esses são detalhes que são importantes para a sua prova, e é isso que nós vamos começar a ver a partir de agora. Beleza? Então me acompanhe com os detalhes. Primeiramente, para fazer a instalação no Windows 11. Como é que eu vou fazer uma instalação no Windows 11? Eu tenho que atender a alguns requisitos. E estes são os requisitos aí que o Windows 11 vai exigir. Dá uma boa mudança em relação ao Windows 10 e Windows 7 aqui. Por exemplo, o processador ele tem que ter pelo menos 1 GHz. Claro que você vai olhar que os processadores estão evoluindo e tem aí processadores antigos com 1 GHz que não vão rodar ele. E detalhe, deve ser pelo menos aí com 2 núcleos virtuais, não necessariamente físicos. Então tem que ser um processador multicore. Os Pentium 4 lá não rodam mais o Windows 11, não tem suporte para ele. Ou um sistema de chip SoC, né, que seria a equivalência aí. Além disso, você tem que ter aí um recurso que está trazendo bastante dor de cabeça para a galera, que é o tal do TPM. O que é esse TPM? Ele é um processador para fazer o processamento da criptografia. Então, quando a gente pensa nesse TPM, ele é um chip que pode ser anexado à parte nas placas-mãe. Tem placas-mãe que suportam ele separadamente. As minhas, por exemplo, as duas têm conexão. Porém, o processador que eu tenho neste computador que você está acompanhando agora a aula, né, que eu estou gravando, ele tem um processador de quarta geração. E esse processador ele não tem TPM. Mas a minha placa-mãe tem suporte, então eu comprei o processadorzinho para colocar nela, 80 pila. Agora, o novo computador, ele no processador já tem o TPM. Ou seja, é o próprio processador de uso geral que já traz isso, o CPU. Mas mesmo assim a placa-mãe tem suporte lá para eu conectar um TPM se por acaso venha comprar um processador que não tem. Então aí entra um detalhezinho. Por quê? A Microsoft também vai colocar ali como condição desse processador a versão dele. Então os processadores só de 8ª geração para frente da Intel e os de 2ª geração da AMD é que tem suporte a princípio para rodar o Windows 11. Só que a Microsoft deu uma aliviada nisso e possibilita que você, tendo um processador fora dessa lista, possa instalar o Windows 11. Possibilita. Tem alguns ajustes assim que a gente fala, né, adequações para que isso aconteça. Então o ideal é que você tenha um processador de 8ª geração Intel. Cara, 8ª geração é um processador relativamente novo, se a gente for analisar. Como eu disse, o meu é de 4ª geração, ele não tem isso. Então, teoricamente, ele não está apto para o Windows 11? Este não. Tanto que nem quero atualizar, quero manter com o Windows 10 por conta aí das provas que cobram o Windows 10 também. Então eu tenho aí um outro computador com processador 9ª geração, esse tem o Windows 11 lá bonitinho, e a partir dele que eu montei todo esse material para você. Agora perceba, a regra aí é bem problemática. Tanto que eu deixei aí no seu material 2 links. Né? O link do site da Microsoft, que ela lista os processadores que são compatíveis. Óbvio, não vai cair na sua prova a lista de processadores compatíveis, mas essa ideia, saber que a 8ª geração, o superior a ele, eles são aptos, isso você precisa saber. É mais para caso você queira fazer a atualização do teu sistema para o Windows 11, para ver se você está apto. Mas, além disso, uma outra característica do Windows 11 é justamente nessa questão de atualização. Você pode baixar um aplicativo da Microsoft para verificar a compatibilidade do seu computador, do seu equipamento de hardware com o Windows 11, para ver se vai ser possível você de fato atualizar para essa versão. Então tem um aplicativinho bem bacana lá que vai fazer essas verificações. Dentre elas, ele vai acusar, ele vai indicar ali para você, olha, está faltando a tal TPM ali citada. Então ele vai indicar isso para você, beleza? Então, TPM, no caso dos computadores, é o processador ali de criptografia para que a gente possa ter maior segurança. Bom, beleza. Então, as condições aí de 1 GHz, 2 núcleos ou mais. No caso da memória RAM, tem que ter pelo menos 4 GB. Se bem que hoje até o celular tem mais do que isso. Mas 4 GB é o mínimo para que você possa instalar o Windows 11. Espaço em disco, outro grande problema da Microsoft. Eles colocam aqui, né, eles pontuam para nós a necessidade de 64 GB, isso para fazer aquilo que a gente chama de instalação limpa, ou seja, simplesmente chegar ali e instalar o Microsoft Windows. O problema é que a gente não está trabalhando só com uma instalação limpa. A gente está olhando ali que um sistema que precisa estar sempre atualizado, beleza?
Então, instalou o sistema, 64 GB, sim, tem um HD só com 64, ele vai rodar. Por que 64? Pendrive. Pensa nos HDs aí, pendrive, nos primeiros SSDs elétricos, tinham essa medida menor, tá? Agora, caso você vá atualizar, a Microsoft ela pode pedir lá 20 GB disponível. Isso assim, para fazer a atualização otimizada. Tem a possibilidade de você falar, eu só tenho 5 GB. Beleza. 4 GB e meio ali consegue se fazer a atualização dos recursos mínimos do mínimo do mínimo. Aquilo assim, do essencial. Mas eu quero atualizar as coisas opcionais. Não, não dá. Então, assim, o recomendado, pelo menos, é que você tenha ali uns 7,5, 8 GB livre. E essa é uma das características que a Microsoft já começou a atualizar no Windows 10. Ela reserva esse espaço no HD para isso. Mais ou menos que nem o Android faz no celular. Ele reserva um espaço lá para baixar as atualizações. De modo que você não consegue ocupar esse espaço com arquivos pessoais. Então a Microsoft também fez isso. É claro que ela vai olhar, o HD se for de 64 já não dá para ela fazer isso. Ela vai ponderar. O Windows ele tem ali uma forma automática de identificar isso. O ideal é que você tenha pelo menos 20 GB livres para que ele possa colocar as atualizações. E por que precisa de tanto espaço? Porque quando você baixa a atualização, ela fica ali temporariamente, por 10 dias. Ou seja, após 10 dias, até 10 dias, caso eu atualize e não queira aquela atualização, eu falo, essa atualização aqui está dando problema. Eu quero desatualizar. Você tem 10 dias. Isso aí é uma questão de prova. Atualizou o Windows, até 10 dias depois da data da atualização, você pode fazer o downgrade ou a desatualização. Você pode voltar à versão anterior que estava do Windows ali, beleza? Antigamente tínhamos mais problema com as atualizações, por conta dos drivers. Porque antigamente, quando eu ia atualizar o Windows, o driver era atualizado automático das peças. Agora não. Agora, os drivers são atualizações opcionais. Outra questão de prova. O driver é atualização opcional. Você pode ir lá e marcar. E aí merece uma atenção especial, utilizar recursos como restauração do sistema, para criar um ponto de restauração. Mas esses são detalhes que a gente vai amadurecendo aqui, beleza? Então, cuidado com essas coisinhas. Então, nós temos ali o requisito do espaço. Agora, firmware do sistema. Aqui ele está falando lá do BIOS. As BIOS clássicas, antigas, já não são tão recomendadas. Tanto que o Windows 11 exige que você tenha uma placa-mãe que suporte BIOS do tipo F, que vai ter aí uma estrutura chamada inicialização segura. Mas, professor, o que é inicialização segura? A inicialização segura é simplesmente um recurso que vai permitir que você ligue o computador, evitando, isso aqui é texto da Microsoft. Impedindo o carregamento de software mal intencionado. É, a ideia. Só que hoje as bancas estão copiando e colando dos manuais. Então, por isso que é importante a gente olhar as frases aí na sua naturalidade. Então, a ideia é evitar que programas maliciosos possam entrar no seu computador. Interessante. Porque geralmente o BIOS, ele vai estar ali iniciando antes que o Windows liga e tal, Agora, depois que você instalou, primeira vez com o BIOS, e ativa o F, ela vai estar em comunicação com o sistema operacional. De modo que na próxima vez que você for ligar o computador, ele pode pular aquelas etapas do post, de testes, pular a própria execução do BIOS e ir direto para o carregamento do sistema operacional. Fazendo isso, quando você quiser entrar no BIOS, nas configurações, antes de desligar o computador, você tem que avisar lá no Windows, na próxima inicialização eu quero que você libere o BIOS lá, que abra o BIOS para que eu possa entrar nas configurações. Então ele vai fazer isso na próxima. Então perceba que ela se integra mais com o sistema operacional. Então o recurso, o F, é uma exigência, é um recurso necessário. Agora, entendendo um pouquinho melhor a TPM ali, ela é necessária, pelo menos a versão 2 já. Não é nem a 1, é a versão 2 que tem que ter ali. Placa gráfica. Bom, não quer dizer que você tenha que ter uma placa de vídeo específica, dedicada. Só tem que ter aí o recurso que suporte o DirectX 12. E aí quando você compra uma placa de vídeo, claro, vai estar lá a informação se ela tem suporte ou não ao DirectX 12. Tá. Também tem outra opção aí do driver WDDM 2.0 que pode ser utilizado, mas é só mais texto para prova mesmo. O que é mais provável, se for questionar, é o DirectX. A tela também deu um grande salto aqui em comparação às edições anteriores do Windows. O Windows 10, o Windows 7, você podia ter uma tela com resolução baixa. Agora não. O mínimo que a Microsoft projeta é que você tenha aí uma tela HD, de 720 pixels. Então, o tamanho físico dela também é ali pontuado. Porém, a gente consegue usar umas telinhas menores, tá?
9 polegadas de diagonal, que é a medida, né? Quando a gente pega a medida de tela é na diagonal. Conexão com a internet tem que ter? Aí que está o detalhe. O Windows 11, quando você vai criar o teu usuário, ele vai pegar a tua conta Microsoft. Então ele vai pedir ali justamente conexão com a internet. Até mesmo para fazer a autenticação, né, a ativação da sua conta e o seu login de usuário. Você pode digitar a tua senha da conta Microsoft, do e-mail, @outlook lá, @hotmail. Então você vai usar esse cara. Então isso aí eu preciso que você verifique justamente, tem que ter conexão com a internet para poder fazer a conexão inicial. Claro, depois eu posso utilizar ali a estrutura de fazer a conexão, né, ligar o computador desconectado. Claro, mas deve ter que criar um usuário local um pouco mais complexo, mais usado em ambiente corporativo isso. Para usuário doméstico, hoje, a Microsoft exige a conexão com a internet o tempo inteiro. Tá? O Pro, seja ele para uso pessoal, ou aí o Home também, tanto faz. Tem que ter aí a conexão inicial, né, primeiro momento. Agora, tem alguns requisitos de recursos que são específicos para utilizar algumas funcionalidades do Windows. Por exemplo, eu quero usar a velocidade, a conexão móvel lá 5G. Pô, você tem que ter um equipamento aí com suporte a 5G. Isso aí são condições. Já veio uma questão nisso? Já veio questões específicas sobre isso, de uma maneira até maldosa, porque ela não deu a entender que queria que você respondesse olhando para essa regra, né, de requisitos específicos, mas era algo atrelado a isso. Aí ela fala, eu quero usar lá o recurso, por exemplo, do tipo Discord ali e tal, né, o Microsoft Teams. Então ela fala, eu quero usar o Microsoft Teams, tem que ter algum requisito especial? Tem, você tem que ter webcam, você tem que ter microfone, né? Então tem um kit elementar necessário, e é isso que a gente está pontuando aqui, né? Quais são esses elementos necessários. Então tem que ter aí o suporte. Hoje também, você vai falar, eu quero usar o HDR, porque o Windows 11 ele tem suporte HDR. Só que para isso você tem que ter um monitor que tenha suporte HDR, né? Que é o gerenciamento de cores ali melhor, para dar um alto contraste, melhora pra caramba, tá? Dá uma boa melhora de qualidade. Inclusive o Windows ali, ele te mostra, né, um previewzinho lá da diferença quando você vai ativar o recurso. BitLocker to go. Primeiro, o BitLocker só funciona no Windows Pro ou superior. Né? Aí ao longo das versões do Windows Pro, Ultimate, Enterprise, né, Home não tem o BitLocker. O Windows Home, a edição Home não tem o BitLocker. A Student também não. É só da versão Pro para cima. E lembrando que o edital, por mais que não cite, ele vai estar trabalhando com a versão Pro. Beleza? A ideia do BitLocker é a criptografia da unidade de disco. Bom, então é um recurso aí do Windows para poder criptografar a unidade de armazenamento ali. Por padrão está desabilitado, mesmo na versão Pro, mas você pode habilitar. Hyper-V Clients requer aí um processador que tenha suporte a isso. Está disponível só na versão Pro ou superior. Professor, o que é Hyper-V? Para fazer aí emulação de máquinas virtuais. Então, eu quero criar uma máquina virtual com um Windows mais antigo dentro do Windows. Então, o Hyper-V é uma ferramenta para isso. Tem ali também o VirtualBox, mas aí o VirtualBox é uma ferramenta da Sun, uma ferramenta de terceiro. O próprio Windows tem ali o Hyper-V para criar isso. Mas não é para qualquer um, né? Tem que ter aí pelo menos a versão Pro do Windows. Cortana, uma grande novidade que não é lá tão grande novidade assim, né? Para quem já está acompanhando o Windows 10, viu que no Windows 10 o Cortana meio que tá murchinho, né? Mas no Windows 11 ele deixou de ser uma ferramenta padrão. Tipo, na primeira inicialização do Windows 10, o Cortana já aparece lá e fica enchendo teu saco. Né? Fala, olha, eu quero aqui configurar o Cortana, vamos falar aqui, ler umas coisinhas? Agora não mais. Agora ela não aparece ali na primeira inicialização e você tem que ativar e tudo mais. Até na própria barra de tarefas você vai ver que ela não está mais lá. Você tem que ativar para ela aparecer. Hoje ela já tem idioma aí no português brasileiro, né? Desde lá atrás, quando ela foi lançada, logo saiu a versão português brasileiro. Só que mesmo quando você ativa, ela não funciona muito bem, não. Você vai lá e fala, ei, Cortana, a bichinha parece que tá surda, não conversa com você. Então, né, fica aquela coisa, será que tá útil? Mas fique atento. Tem uma atualização que vai vir ainda dentro do Windows, que aí é diferente. Que é para a gente poder executar comandos por voz. Que aí eu vou ver vantagem. Que você chegar e falar para o Windows, olha, né, para Cortana, abra o aplicativo tal, copie o arquivo tal para tal lugar. Então aí é legal. Aí eu vejo vantagem, de fato, para o assistente pessoal para o Windows. Fora isso, não vejo muita vantagem. Então esse recurso ainda está por vir. Na verdade, ele já existe, só que ele só existe em inglês. Ele ainda não tem versão traduzida, né? Não tem a versão para o nosso idioma. Mas isso é algo que logo aparece. Já tem a funcionalidade, está funcionando em inglês? Cara, na sequência vem, porque você já tinha o Cortana treinando ali, entendendo as frases,
eles vão conseguir colocar isso de uma maneira bem legal. E aí eu vou ver vantagem. Direct Storage. Você precisa ter aí o HD de tecnologia NVMe. Não adianta você querer pegar um HD... eu tenho um HD SSD. Qualquer HD SSD que vai funcionar? Não, não é qualquer HD SSD. Tem que ser um HD NVMe. Ou seja, tem que ser aqueles HDzinhos pequenininhos que parecem uma memória, ou menor do que uma memória. Isso aqui é um HD NVMe. Olha o tamanho, dá uma polegada literalmente aqui, ó. Esse aqui é o menorzinho, tanto que não serve no meu computador, só no notebook, porque não tenho a furação no computador para colocar. Então esse tipo de HD, tem que ter esse HD. Então você vai ver que não é toda a placa-mãe que tem suporte para essa estrutura, e aí você vai falar, pô, coloquei lá esse HD, legal. Tô com o Windows Pro, porque tem mais esse detalhe, a gente está falando aqui de recursos do Windows Pro, beleza? Então tem esse recurso, então você vai poder ativar esse recurso. Mas para que ele serve? Ele vai te dar melhora do desempenho, né? Principalmente para jogos. Né? Daí ele conversa com o DirectX 12, então tem aí o pré-requisito também de você ter um hardware que suporte, obviamente, o DirectX 12, mas isso já é um pré-requisito para poder rodar o Windows mesmo. Tá? O DirectX Ultimate, aí você tem que ver que tipo, é um plus, né? Tem que ver se a placa também de vídeo suporta. Presence, isso aqui é bacana, cara. Isso aqui eu tenho que achar algum equipamento ainda que não tem muito no mercado, mas logo vai ter. É um sensorzinho que você vai poder colocar conectado aí normalmente ao USB, para que justamente o Windows saiba que você está por perto. Ele consegue fazer algo parecido hoje quando você conecta o celular com o Windows. Tá? O Windows ele tem essa percepção. Tipo, quando o seu celular conecta na mesma rede Wi-Fi ali e tal, aí ele fala, o cara está perto. Só que ainda não é tão preciso. Ele poderia usar a webcam com infravermelho, mas não sei por que não usa para essa relação. Só que aí ele vai usar um outro sensor para que você justamente possa chegar perto do computador e conversar com ele. Tanto que um outro recurso que pode aparecer ali como um requisito, por exemplo, um microfone, é o Wake on Voice, que é você ativar o Windows por voz. Você chega assim, oi Windows, cheguei! E aí ele liga para você. Sim, já foi apresentado, inclusive, esse recurso numa conferência. Ele tem um delayzinho ali, obviamente, mas também traz um perigo, né, para a galera. Pô, se o cara vai ligar quando eu chamar ele, quer dizer que ele vai estar gravando o áudio mesmo quando o computador estiver desligado. Aí tem que ver justamente se a tua fonte de energia, a fonte mesmo, o que liga na tomada lá o computador, se ela tem um suporte a uma tecnologia de execução em standby, para que ela mantenha minimamente ali funcionando alguns recursos do computador ligado, para que possa, a partir do comando de voz, fazer aí um comandinho ali que fecha o circuito, né, do cabinho verde e preto lá para ligar o computador. Fazer o botão do power. Cara, mas isso aí é legal. Pô, bacana. Ok, tamo lá. Pô, a gente tá quase chegando nos filmes, né? Exatamente. O Presence do Windows vai trazer bastante coisa legal. Então, ó, as próximas grandes atualizações do Windows 11 eu acho que vão ser aí muito bacanas para os entusiastas, tipo eu. Conferência em vídeo inteligente. Olha essa aqui. Essa aqui foi aquela que veio do Microsoft Teams. Para poder usar, cara, você tem que ter uma câmera, um microfone alto-falante. Não adianta você querer usar vídeo, né? Usar ali o Microsoft Teams, uma chamada de vídeo, uma reunião, tudo mais, sem ter. Foi isso aí que eles pediram na prova. Caraca, mas é um requisito específico, tá? MVA, Multiple Voice Assistant. De novo, pô, eu quero trabalhar com assistente de voz ali, tem que ter um microfone, um alto-falante. Ajuste do Snap, tá? Aí que tá. Quando a gente pega o Windows 11, uma das grandes melhorias do Windows 11 foi o ajuste de tela. Só que esse ajuste de tela, para que ele funcione, né, com as suas 3 colunas da forma mais completa, você tem que ter pelo menos uma tela de Full HD, que é de 1920 por 1080. É que na verdade tem algumas telas que são 1920, só que elas têm uma altura menor. Então a largura aqui é o que mais conta, não tanto a altura da tela. A gente já sabe que o requisito mínimo de altura é de 720, então a gente já tem ali altura 720, largura 1920, para poder usar o Snap. Agora, se eu quiser usar o Snap, pode ter uma largura maior? Pode. Então é bem bacana, melhorou muito. Essa questão de layouts, para você já dividir a tela em 3, principalmente para quem tem monitores muito grandes, né, os super wide screens aí e tudo mais, ou ultra wide, eles vão pegar e dividir aquela tela fácil. Embora o monitor tenha alguns artifícios também, mas o Windows agora melhorou muito isso. Fora que quando você fixa as janelas, uma de um lado, outra do outro, ele memoriza isso como um grupo de janelas.
e aí você pode alternar para o grupo de janelas, né? Usando ali o Alt Tab, mas você pode usar o grupo, e não só a janela e depois a outra janela. Então, cara, melhorou bastante essa parte de produtividade do Windows, tá ficando cada vez mais bonito. Melhor para o usuário, mais prático para a gente produzir, né? Ativar ou desativar o mudo na barra de tarefas. Cara, você precisa ter aí uma câmera de vídeo, um microfone alto-falante, isso aí justamente para poder usar a ideia de som, né? Ter aí o recurso lá na barra de tarefas, tem que ter esse recurso disponível. Som espacial. Cara, quando você conecta aí um fone de ouvido, principalmente USB, aí você olha lá o Windows falando, ó, você quer usar um som espacial, dando aquela ideia justamente de percepção espacial mesmo. Então ele tem uns recursos bem legais. O Microsoft Teams, essa foi a questão seca que veio na prova. Para poder usar a Microsoft Teams, eu preciso ter câmera, microfone e alto-falante. Não tinha o que fazer. Ela pegou daqui, basicamente, a questão e jogou na prova. Toque. Requer uma tela compatível aí com multitoque. Hoje o Windows suporta 20 toques simultâneos, tá? Por exemplo, aqui eu estou usando uma tela com sensível ao toque. Então, hoje o Windows 11 ele tem uma melhoria ainda. Ele trouxe gestos no touch, né, o touchpad do notebook normalmente, que tem esse sensor de multitoque. Então eu consigo usar 3 dedos, 4 dedos, bem legal. E ficou parecido com o Mac em certos aspectos, mas quando eu tenho uma tela sensível ao toque, eu consigo um pouco mais de coisas, porque eu consigo pegar conteúdo de fora da tela, né? Pego a ideia de puxar de fora da tela para fazer um toque, coisa que no touchpad eu não consigo. Tá? Então são alguns gestos interessantes aí que a gente pode executar dentro do Windows agora no Windows 11. A autenticação em 2 fatores. Quando você olha lá para o Windows Hello, vai requerer aí que você utilize o PIN. Esse PIN ele pode ser, a princípio, é só número, né? Pelo menos 8 números, mas pode ser ativado com letras também hoje em dia. Biometria. Ah, eu quero usar a biometria do Windows Hello. Você tem que ter um leitor de impressão digital, senão não adianta. Ah, eu quero usar ali o reconhecimento de face. Você tem que ter uma câmera com infravermelho para poder fazer aí a detecção de face. Quero usar um telefone, né, com recurso Wi-Fi, Bluetooth. Cara, sim, dá para usar o Windows em aparelhos celulares e fazer ligação com ele e tudo mais. Mas para isso você tem que ter o equipamento, né? Então, justamente está ligado ali. A autenticação em 2 fatores pode ser feita pelo celular também. Tá? Se você tiver lá com aquela conexão e tudo mais, você fala, eu quero usar o celular para fazer a autenticação ali. O segundo fator da autenticação eu posso usar por lá. Bem legal. Digitação por voz melhorou bastante, mas obviamente para isso eu preciso de um microfone. Então, em vez de escrever, eu posso simplesmente falar e o Windows vai escrevendo. E o Acon Voice, que eu comentei ali, a ativação por voz, ligar o computador. Mas eu preciso aí de uma fonte de alimentação que tem isso aqui, ó, um Modern Standby, para poder fazer a conexão. Suporte ao Wi-Fi 6E, sim, o Windows 11 vai ter, coisa que no Windows 10 está meio aí problemático. O Wi-Fi 6 o Windows 10 ia atualizar. O WPA3 também, que é a parte de criptografia, eles iam atualizar. Mas o Wi-Fi 6E, a Microsoft está querendo deixar só como atualização aqui do Windows 11, para que a galera, né, seja mais um estímulo para atualizar para o Windows 11, poder utilizar o Wi-Fi 6E, que já está homologado no Brasil, inclusive. O Windows Hello, então, preciso aí ter os equipamentos biométricos, como já mencionado, para poder utilizar ele. Inclusive, né, o Windows Hello pode ser utilizado com uma chave física. Tá? Você pode pegar tipo um pendrive que você vai conectar ali. Se tiver conectado, ele libera o computador. Coisa bem de filme mesmo, tá? Você já viu em vários filmes, mas tem a possibilidade ali de utilizar o Windows Hello com isso hoje em dia. O Windows Projection, a ideia aí, né, justamente do WDDM, que é você transmitir a tela do computador. Então você pode falar assim, eu quero transmitir a tela do meu Windows via Wi-Fi para outro equipamento e também receber. Eu posso pegar do meu computador ali com Windows e receber a transmissão de tela. É bem legal isso aí, né? A gente tem essa versatilidade hoje dentro do Windows. Outro recurso é usar o aplicativo. Sim, já no Windows 10 já era possível, mas no Windows 11 a gente pode usar o aplicativo Xbox para poder conectar aí na conta da Xbox Live. Então você tem que cuidar que não são todos os países, obviamente, que estão aí disponíveis esse serviço, tanto que a galera usa VPN daí para poder fazer o uso dele, mas a ideia é que você hoje no Windows 11 pode ir lá e ativar o teu Xbox Game Pass para poder assinar os jogos, e em vez de comprar jogos individualmente, você assina o pacote aí com vários jogos de uma vez só. Agora, se você tem o Windows 10 e quer atualizar para o Windows 11, também pode vir questão de prova. Então, primeiro, para que seja possível, você pode usar aquele aplicativo lá que faz a verificação.
Mas você pode ali observar, se você tem um Windows 10 de uma versão de 2004 ou superior, você consegue fazer essa atualização de graça. Tá? O próprio Windows 10 lá, você fala, eu quero mudar para o Windows 11 e tal, você faz de graça. E, claro, se você tiver o Windows original, tem esse detalhe. Mas antes, aí a gente tem que observar um detalhe, uma coisa bastante importante. Até o Windows 10 21H2, a Microsoft fazia atualizações a cada 6 meses. Então, eram lançadas aí as versões de primavera e de outono do Windows. Tá? Era 2 atualizações por ano, com novos recursos e funcionalidades. Quando a Microsoft lançou o 21H2, ela já lançou ele com uma nova diretriz. Ela falou, ó, essa aqui agora, a próxima atualização só vem daqui a um ano. Que foi o que aconteceu. O 22H2 foi a atualização da sequência. O Windows 11 segue essa regra. Quando ele foi lançado, ele pegou o 21H1. Só que aí que tá. Se você pegasse o Windows 11 lançado, era 21H1. E o Windows 10 atualizado, era 21H1. Era o mesmo. Tinha diferença no layout, interface, tinha um monte de ferramenta diferente, tinha, mas o núcleo era o mesmo. A essência do core dele era a mesma. O 22H2 já traz aí mais mudanças e não tem ainda para o Windows 10, lançou primeiro para o Windows 11, prioridades e tudo mais que a gente deve observar. Tá? Então, segundo semestre do ano, vai ser lançada aí as atualizações de modo padrão. E aí, claro, você pode fazer esse upgrade e verificar lá se você tem os recursos possíveis, que é usar aquele aplicativo lá de teste. Agora vamos falar um pouco de atualizações. Né? A gente já mencionou alguns detalhes, mas é sempre bom reforçar. O que tem no Windows 11 que está diferente em relação ao Windows 10? O Cortana não está mais na primeira experiência de uso. O papel de parede da área de trabalho, né? Você pode aí estar fazendo, né? Não pode fazer ele no roaming, né? Dispositivo quando estiver conectado a uma conta Microsoft, né? Fazer a troca e tudo mais. Mas uma novidade que você pode ainda destacar que não está aqui no texto em relação a ele é que agora você pode pôr papéis de parede diferentes para cada área de trabalho. Fica até mais visual, tipo, a área de trabalho que eu quero estudar, você coloca lá o concurso que você quer passar, a tua motivação, a área de trabalho para o trabalho, você coloca lá a foto do chefe. Brincadeiras à parte. Mas coloca coisa assim que fica fácil você visualizar cada ambiente. Fica legal, fica diferente e versátil, porque você fica mudando, não fica aquela coisa estagnada mesmo na área de trabalho. Lembrando que o papel de parede da área de trabalho pode ser uma sequência de slides. Tá? Ou deixar aquele padrão que a Microsoft vai colocando as imagens que ela quer lá, aleatórias do mundo aí. Beleza? O Internet Explorer, salve, não é mais o nosso navegador padrão. No Windows 10, ele até estava lá, como um acessório, tá? Se você chegar lá no Windows 10, você vai ver o Internet Explorer ainda lá. Mas no Windows 11 não está mais lá, simplesmente deixou de existir do Windows 11 e o navegador padrão é o Microsoft Edge, beleza? Então cuidado aí com essa característica. Agora, recursos de gerenciamento também tiveram algumas mudanças. Por exemplo, você tem a organização dos layouts ali, né, padrão do Snap, mas a própria barra de tarefas ficou mais limitada. Você agora clica com o botão direito do mouse em cima da barra de tarefas, tem menos opções. O menu iniciar, ele não te dá tanta versatilidade. Isso é uma das coisas que eu mais odiei, tá? Por quê? Porque no menu iniciar agora, você tem 3 layouts lá que muda pouquíssima coisa de um para o outro. Tá? É básico. Você não tem mais aqueles itens, aqueles pins, né? Aquelas coisas que são automáticas. Né? Simplesmente ficou mais básico. Claro que também eu posso pegar os pinos aqui, né? São aqueles pins, marcadores, que a corporação pode colocar ali de uma maneira mais organizada e ela definir quais que vão ser fixados. Isso aí também, para gerenciamento corporativo, ficou mais interessante, mas para uso doméstico, nem tanto. Uma ferramenta que foi removida foi o painel de entrada de expressões matemáticas. Removeu, mas você pode instalar ele se quiser. Não está muito funcional, não. Simplesmente foi removido. Mas, cuidado, no OneNote o recurso ainda funciona, por mais que a ferramenta aí expressa, painel de entrada de expressões matemáticas, não tenha mais. O modo quiosque também não está mais disponível no Windows, né? Você pode aí usar, não existia na verdade no Windows 10, mas no Windows 11 você tem que ativar ele. Qual que é a ideia? É que você deixa só um aplicativo rodando. Você não consegue trocar de aplicativo, é só aquele aplicativo rodando. O modo quiosque é para feiras, stands aí que o pessoal utiliza lá e deixa o negócio aberto, rodando e não quer que ninguém fique mexendo. Então você deixa lá e trava nesse aplicativo. Notícias e interesses agora, eles são colocados na parte de widgets. Voltou a ideia dos widgets lá do Windows, né, Vista, apareceu de novo. Não é tão legal, né, quanto era naquela época, mas está começando. Então, hoje as notícias ficam ali. Antes ficava no próprio menu iniciar, agora não, separaram.
Você tem um status rápido aí, que foi removido, né? As informações ali que apareciam para você de cara sumiram, né, na tela de bloqueio de usuário. Na hora que você dá lá o Windows L, bloqueia, aparecem algumas informações, não aparece mais aquilo lá. Modo S agora é possível também na versão Home Edition, tá? Que é usado aí justamente para dinamizar, empresas acabam usando mais esse modo S. Resultado de pesquisas na internet não dá para desabilitar agora, tá? Então, simplesmente você tá lá, faz a pesquisa, ele vai aparecer ali o grupo relacionado, indicando para você, tá ali a pesquisa. Ferramenta de captura e esboço eram duas ferramentas separadas, que se tornaram uma. Então, se você pegar o Windows 10, tinham duas ferramentas. Dava para usar as duas. Agora, só ferramenta de captura, o Windows Shift S, ali o atalho que pode ser usado para você trabalhar. Outro detalhe é que dá para aumentar o tempo, né? Antes era só 5 segundos de delay, agora dá para pôr 10. Então, você tem aí características. Uma coisa legal é que a gente pode dar nome para aqueles grupos de janelas, né, que abrem. Mas tudo bem, a gente vai observando. Você também tem a questão de fixar páginas na barra de tarefa, tá? Então também é possível fixar. E aqueles blocos que tinha no menu iniciar, que traziam lá para nós a ideia básica de previsão do tempo, fotos que ficavam rodando ali, aqueles bloquinhos lá, não dá mais, né? Agora é só o aplicativo no menu iniciar, acabou. Essa estrutura vai estar só nos widgets, né? Essas questões mais animadas, mais interativas, estão dentro dos widgets lá para você utilizar. O modo tablet foi removido, né? Só que daí, em contrapartida, você tem uma função melhorada do recurso do teclado virtual, né? Que ele faz a acoplagem e desacoplagem aí dele, tá bom? Então foi removido. Tinha lá o modo tablet, né? Que mudava os botões da central de ação e tudo mais, tiraram. O modo da barra de tarefas também, então, tem mudanças. Agora, você não tem mais lá as pessoas na barra de tarefas, né? O people, né? Não tem mais lá esse cara. Alguns ícones não aparecem mais na barra de ferramenta sistema ali, né? Eles ficam ocultos, você tem que ir lá forçar para eles aparecerem. O alinhamento agora é obrigatório, vai ser sempre embaixo. Não dá mais para pôr barra de tarefas em cima, do lado, é só embaixo. Lembra que eu falei que travou bastante coisa. E você não tem aí mais muita coisa para personalizar a barra de tarefas. Tinha alguns aplicativos que faziam a barra de tarefas mudar, fazer umas coisinhas diferentes, não dá mais. É só o ícone do aplicativo e acabou. Tá ficando mais básico. A ideia do Windows 11 é ser mais clean, tanto que vai ver que várias ferramentas e opções estão escondidas agora. Você tem que cavocar para achar. Estão lá, mas estão escondidas. Não aparecem de imediato quando você clica. Está escondido. Características. Linha do tempo foi removida, né, que era a ideia do Windows contínuo e tal, arrancaram fora, só que arrancaram do Windows. Ela ainda permanece dentro do Edge e ela ainda permanece dentro do Office. Então são recursos ainda que a gente tem lá disponíveis dentro do Edge e dentro do Office. O teclado virtual agora, então, ele deixa aí, né, de fazer o encaixe e desencaixe em teclado em telas que são maiores de 18 polegadas. Até 18 polegadas, que daí aquela ideia de tablet e tal, ele se encaixa e tal, fica aquela coisa dividindo tela embaixo ali, meio chata pra caramba. Agora, telas maiores que isso, ele não faz isso. Agora fica suspenso lá e boa. Wallet, carteira, foi removido. Não tem mais esse negócio aí de Windows Wallet e tal. Outras ferramentas que foram removidas, mas que você pode adicionar, o visualizador 3D, embora tenha outros recursos melhores. O OneNote do Windows, né, 10 lá também, você tem que pegar o do Office mesmo. Tá? Então ele vai falar, use do Office 365, para não ter dois, o pessoal se confundia. O Paint 3D, por incrível que pareça, não vem por padrão. Eles quiseram tirar um monte de ferramentas. O Paint 3D foi uma. E o Skype. Tiraram também o Skype das ferramentas padrão. Agora, além do suporte automático ao HDR, ter que ter aí um monitor para isso, uma das novidades, a gente tem a conta nativa do Microsoft Teams. Tá, tirou o Skype, mas não tirou porque vai deixar você feliz da vida. Não, porque eles queriam fazer o merchan do Teams. Eles querem substituir o Skype pelo Teams. Então agora é ele que está ali presente na barra de tarefas, aquele iconezinho lá, roxinho, com uma câmera, para o Microsoft Teams, para você fazer reuniões, fazer videoconferências e assim por diante. Direct Storage também aí vai melhorar a tua experiência de jogos. E tem lá a opção de apertar o Windows ponto, que vai abrir essa janelinha aqui, ó. O Windows ponto abre essa janela. Você pode pôr GIF, você pode pôr aí os emojis, os mais usados aqui. Você tem lá o GIF que vai pegar isso aqui de baixo. Você tem aquela forma mais clássica de usar
os emoji, só que sem desenho, era só os caracteres mesmo, uns mais robustos aí. Cara, então ficou bem legal aqui esse recurso. É uma novidade também. Já tinha parte do Windows 10, mas uma novidade legal. Os widgets, então, voltam à cena no Windows 11. Aquela ideia que tinha lá no Windows Vista, né? Trouxeram de novo, só que está separado aí, né, no menu iniciar. Ele fica lá no canto esquerdo agora do menu iniciar. E o próprio menu iniciar mudou. Tá aí a nova cara do menu iniciar. Como falei, as mudanças que a gente pode ter é aumentar o número de aplicativos que está aqui, mas é bem pouca coisa, tá? E em contrapartida diminui o número de recomendações, ou aumentar o número de recomendações e diminuir o número de aplicativos. É isso que ele vai mudar aqui dentro do menu iniciar. Esses são aqueles que você fixou. Aí você tem aqui a lista de todos os aplicativos, que vão aparecer em ordem alfabética. Daí você clica aqui, você tem as opções de usuário e as demais opçõezinhas ali básicas. Então, o menu iniciar aí sofre um pouquinho com as mudanças. Outra grande mudança visual foi na central de configurações. Por exemplo, aqui, ó, se eu apertar o Windows I, vou abrir a central de configurações do Windows 10, tá? Que é o que eu estou usando aqui, vou colocar ela no início. Essa é a central de configurações do Windows 10. Veja que ela está no modo mais expose, colocando ali os elementos. No Windows 11 ela passa a ser aqui, ó, na lateral esquerda, o menuzinho, e ela já abre assim de cara, tá? O padrão dela, o início dela seria isso. Você já pegando as informações do sistema. E aí tem as outras informações, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho ela. Você tem estas informações relativas a essa estrutura, beleza? Então, mais detalhes em cada momento específico. Essas são algumas mudanças mais robustas. Você percebeu a quantidade de detalhes para fazer questão de prova? Então a gente já começa falando do Windows nas suas composições, na forma como você visualiza, obtém e trabalha com esse sistema. Seria bom você ter ele para testar? Com certeza. Tá? Mas tem que olhar o momento das provas. A partir do momento que as bancas tornarem o Windows 11 padrão, aí beleza, vale a pena para você atualizar. Mas se você pegar concurso que ainda cai muito Windows 10, mantém o Windows 10. E o Windows 11 você olha, fica na curiosidade, o que tem de novo. Se tiver a possibilidade de ter os dois, melhor ainda. Mas eu sei que é uma limitação, tem muitos alunos que não tem nem o computador, é só no celular que eles estão assistindo aula, beleza? Então, tenta ao máximo procurar, olhar essas figuras, ver como é que ele funciona, para você poder fazer bem a sua prova. Show? Esse sistema trouxe muita coisa nova, legal, interessante. Claro, tem algumas que não me agradaram, obviamente, mas nem tudo é para agradar todo mundo, né? A ideia é ser bastante funcional, e isso ele cumpriu muito bem o papel de melhorar bastante o desempenho. Olha, e o Windows 10 já tinha melhorado bastante isso. O Windows 11 melhorou mais. Só que começam algumas coisinhas estranhas. Por exemplo, o Windows 11 traz ali para você a área de trabalho nova, mudando principalmente o menu iniciar, que agora a sua posição padrão é colocada no meio. Cara, ele colocou o menu iniciar no meio da barra de tarefas. Ah, professor, não gosto disso aí. Por quê? Porque eu acho que demora demais chegar com o mouse ali no meio da barra de tarefas. Eu gosto de chegar lá com o mouse no canto, que é mais fácil. Ainda mais se você tiver múltiplas telas. Beleza, você pode mudar a configuração e fazer todo mundo aqui, ó, vem aqui pro canto. Tá? Você pode fazer isso. Só vai fazer o quê? Em vez de ele ficar abrindo aqui no meio, ele vai abrir aqui no canto. De boa, não tem diferença, o resto continua igual. Sério? É. Tanto que você vê aqui a questão de pesquisar. Eu acho meio redundante ter esses dois negócios, porque faz a mesma coisa. Tipo, não tem por que ter esse pesquisar aqui, cara. Você abre o menu iniciar e digita para pesquisar, ele vai fazer a mesma coisa. Primeiro, ele vai pesquisar programas com o nome que você digitar, depois arquivos e pastas e configurações do Windows, ferramentas, recursos que usem aquela expressão. Depois, se não encontrou nada disso, ele vai pesquisar na web, usando o Bing e o navegador padrão, o Edge, né? Sobre aquele assunto. E aí você tem ali os resultados também no menu iniciar, bem interessante, né? Pois é, mas é a cara dele. Você vai reparar também que mudou algumas características em relação ao Windows 11 e o 10, é que o 11 tem menos coisas destacadas. Fica escondidinho, você pode abrir e tal, mas tem menos coisas ali destacadas comparado aos outros sistemas, né, na outra versão, de modo geral, beleza? Então, características que você deve observar. Bom, além disso, professor, o que eu devo perceber? Esse layout não tem muito o que fazer, é assim. Você pode ver que tem uma barrinha de rolagem que pode ser utilizada, caso você queira fixar mais aplicativos do que estão visíveis, mas é isso, não muda muito esse layout. É algo que eu não gostei muito, que o Windows 10 eu achava melhor, era isso aí, beleza?
Aí você fala, pô, eu quero mudar. Você vai ali, clica com o botão direito do mouse sobre a barra de tarefas. Olha que coisa louca. Você vai clicar ali e você só tem a opção configurações. Se você clicar com o botão direito na barra de tarefas, qualquer área vazia aqui, só tem a opção configurações. Essa é uma pegadinha clássica. Porque, antigamente, uma das formas de abrir o gerenciador de tarefas era clicar com o botão direito no mouse ali e já tinha a opção gerenciador de tarefas. Não tem mais. Agora a única coisa que você tem ali é configurações. Outro detalhe que ainda não aparece aqui porque não foi ativado nessa tela. Quando você ativa os widgets, eles vão aparecer no canto esquerdo. Tá? E se você configurar a previsão do tempo, já vai aparecer ali a previsão do tempo. Diz, temperatura tal, previsão de chuva, sol, e aí ele vai mostrar. Né? Quando você jogar o mouse ali no canto, ele vai colocar essa informação. Então aquele efeito que a gente tinha do mostrar ali trabalho, que era jogar o mouse lá no canto direito, que ficava tudo transparente, não tem mais, tá? Foi tirado. Mas se você jogar o mouse no canto esquerdo, aparecem os widgets. Tipo, pô, Microsoft, né? Tira de um lado e coloca do outro, alguma coisa para atrapalhar na hora que a gente quer assistir os vídeos e joga o mouse escondidinho ali. Pois é, tem isso daí. Então você pode mudar, só que se você mudar o iniciar para vir para cá, que aí você vai vir aqui nessas configurações e falar, olha, eu quero manter ativo aí o widgets, eu quero que o alinhamento aqui seja esquerdo, que daí ele vai jogar lá no canto esquerdo. Você fazendo isso, você vai perceber que o widget ele vai ficar grudadinho, tá? Ele vai aparecer esse botão aqui, ó. Esse botãozinho aqui é o botão dos widgets. É que depois que você atualizar o Windows 11, vou pegar o 22H2, você vai ver que ele fica mais no canto, tá? Ele acaba puxando mais para o canto. Outra coisa, se você pegar o Windows 11 antes da grande atualização de 2022, ele não fica bem certinho no meio. Se você colocar mais programas aqui, ele fica tipo assim, torto. Tá? Ele não reajusta a galera para cá distribuir. Então quem tem toque sofreu. Agora a Microsoft arrumou na atualização 2022. Mas né, são detalhezinhos aí que a gente vai percebendo conforme a ferramenta vai evoluindo, tá? Então você pode ativar os widgets e falar, quero tirar ele dali. Você tira o ícone. O jogar o mouse lá é outra história. O botão visão de tarefas também mudou. Se você reparar ali o ícone dele, é dois retângulos sobrepostos. Tá aqui, ó, os dois retângulos. Antigamente era o retângulo em cima do outro ou do lado do outro, dependendo da versão aí do Windows. Tinha a linha do tempo, agora não tem mais. Então tá bem mais bacana na estrutura. E lá na bandeja do sistema, né, que é o System Tray, que seria a parte aqui, na bandeja do sistema, você também pode indicar se você quer ali recursos, por exemplo, caneta. Né? O Windows W vai estar trazendo esses recursos da caneta do Windows, né? O Windows Vinkey. Você também pode fazer com que a barra de tarefas seja oculta automaticamente, isso é clássico do Windows, só que ela sempre vai ficar embaixo. Não dá mais para pôr do lado, não dá mais para pôr do outro, é sempre embaixo. Tá? Então, cuidado aí com essas características. E a personalização que a gente tem do menu inicial é essa aqui. Para personalizar, você pode deixar ali com mais programas e menos recomendações, ou meio termo de cada um, que é o padrão, tá? Ou você deixa com menos programas com mais recomendações. Sei lá, eu não gostei muito disso. E aí você tem a opção de deixar os aplicativos adicionados, recentemente destacados, né? Mostrar quais são os recentes, que foram instalados. Mostrar os aplicativos mais recentemente usados, também é possível. Aqui, as pastas que aparecem no botão iniciar ao lado do botão desligar. Você pode escolher ali quem que aparece aqui, ó, do ladinho. Então eu posso colocar ali o gerenciador de tarefas, o explorador de arquivos? Pode. Você pode colocar ali algumas pastinhas ali. Mas não é muita coisa não, tá? Não fica assim, não se empolga muito. Está bem limitado aí o recurso que ele permite a gente oferecer nesse aspecto. E aí vamos para a nossa barra de tarefas. Tá? Aqui, a barra de tarefas, como eu falei, agora depois que atualizou, ela ficou mais centralizada, né? Depois que a gente coloca alguns programas ali, vai abrindo algumas coisas, ela se centraliza melhor. E aqui está o deixei na forma padrão, que é centralizada, para você ver justamente o widget jogado ali à esquerda. E quando você clica no botão direito, a única opção que você tem é a opção configurações. Bom, mas só tem isso aí? Então você vai ali acessar, mostra a área de trabalho ali e tudo mais. Você vai ver que não tem mais aquele botão mostrar a área de trabalho no canto. Não está mais lá. Pô, mas e aí? Aí você vai perceber que também houve uma separação aqui. Isso aqui, se você clicar, faz uma coisa. Se você clicar aqui, faz outra. Tá? Tipo, clicou na data e hora, vai mostrar as notificações. Clicou aqui, vai mostrar a central de ações. Clicou aqui, aí ele vai mostrar as outras ferramentas. No caso, como eu trabalho com teclados padrão americano, eu deixo ali a barrinha de idioma.
também, que é para poder alternar entre os teclados, principalmente quando eu troco de teclado e coloco o BNT2. Também tem essa opção, mas é algo que você pode tirar, e que eu uso muito, então por isso que está ali por padrão. São elementos ali. Por exemplo, você vai ver que não tem aqui a opção pesquisar. E a primeira coisa que eu tiro do Windows, falo, pô, é redundante, não tem por que colocar. Não está ali nessa daí. Essa aí é do meu computador mesmo. Aquela anterior aqui é uma imagem padrãozinha, inclusive do Windows em inglês, tá? Se você reparar bem. Só para fazer um panorama aí comparativo. Aí você clica o botão direito, tá ali, configurações. Aí você acessa a central de configurações do Windows na parte de personalização da barra de tarefas. Onde que a gente vê aí justamente, se você quer habilitar o recurso pesquisar, ó, como falei, o meu eu deixo desabilitado. Visão de tarefas, eu acabo usando mais o atalho, então eu deixo, mas mesmo assim deixo ele habilitado. O widget eu deixo só para tá ali, dá a temperatura, previsão do tempo, legal. O bate-papo ali que é o do próprio da Microsoft Teams aí eu acabo deixando, embora, né, ainda não tenha feito nada específico com ele, a ideia é que futuramente comece a mexer mais. Então por isso que eu acabei deixando ali. A caneta que eu acabo usando, né, o whiteboard e tudo mais, são alguns recursos que eu acabo empregando, então um detalhezinho aí mais padrão mesmo. E aqui você pode selecionar quais são os ícones da bandeja do sistema que vão aparecer e o comportamento da barra de tarefas. Também é outro recurso. Bom, você tem a área de notificação. O que aparece na área de notificação? É aí que a pergunta de prova vem. Para exibir a área de notificação, é o Windows N. Novidade. Porque no Windows 10 é o Windows A. Porque no Windows 10 a central de ações e notificação está embolada. Tá? Aqui eu não vou conseguir mostrar para você porque ela aparece na outra tela. Tá bom? Mas no Windows 11, a central de notificações ela foi separada. Então agora no Windows 11 a gente vai perceber justamente que é central de ações e central de notificações. Então central de notificação. Quero ver notícias, novidades que aparecem ali. Não, não é notícia. Notícia aparece no widget. Aqui você está vendo e-mail que você recebeu. Vai aparecer ali se você tiver configurado o aplicativo e-mail. Vai aparecer ali para você um lançamento de um filme, um jogo novo, uma notificação do navegador que você tenha permitido ele exibir na bandeja do sistema, vai aparecer ali, tipo, notificação de que a aula vai começar no YouTube. Você vai ali. Então, ele mostra essas informações. A área de transferência, você copiou alguma coisa, mas ele joga ali também. Se tem compromisso na agenda, ele vai jogar ali também. Então, são detalhes que você observa aqui, ó, na parte superior, tá? E aí você pode limpar a notificação. Ou aqui, ó, tem um botãozinho para você habilitar, ou melhor, desabilitar as notificações. Que aí você fala assim, não, eu quero aqui deixar quietinho, não quero que ninguém me incomode. É tipo isso, não me incomode, não perturbe. Tá? Então é o silenciar notificações. Tá? Esse é o botãozinho que está ali, o nome dele, né? Silenciar, tipo, não perturbe, para você não ter que ficar aquelas coisas buzinando toda hora ali, mostrando notificação. Porque aí é chato, ele fica subindo toda hora a notificação. Então, o Windows N exibe esse painel. Você tem aqui o calendário. Cuidado, eu acredito que poderia ser uma coisa futura aí, vincular esse calendário com a agenda. Mas não está vinculado. É só um calendário mesmo. Clássico calendário do Windows. Só que embaixo tem algumas novidades. O que acontece? Aqui embaixo você tem o botão foco. Você tem ali um tempo definido por padrão, né, 30 minutos. Aí você clica no foco, ele aparece esse botãozinho ali do lado. Uma janela, na verdade, tá? Isso aqui. A janelinha é mais a parte escura ali que você tem dela. Essa janela oferece para você a ideia de um cronômetro. Que não aparece o cronômetro. Só aparece o botãozinho para pausar. Então isso aqui é perfeito para você estudar. Esse tempo vai contar 30 minutos. É a ideia de ter uma ferramenta dinâmica integrada no Windows para trabalhar com o método Pomodoro, por exemplo, de estudo. Você estuda lá 40 minutos, para 15, 10 minutos, você cria aí os tempos que você quer trabalhar, né? É o chamado assistente de foco. Tipo, 30 minutos trabalhando focado, 30 minutos resolvendo questão focado, 30 minutos assistindo aula focado, parou os 30 minutos, beleza, vai lá tomar água, volta mais 30 minutos. Então você consegue trabalhar com ele bem legal aqui. Quando você clicar no stop ali, vai aparecer a janelinha daí, que é para você iniciar uma nova sessão. Você pode fechar ali, né, para não ter que ficar trabalhando com a central de notificações aqui aberta. Você pode trabalhar com essa janelinha. Agora, se você clicar aqui, ó, nesse canto, você está vendo uma seta de expansão. Aí vai abrir a janela do relógio. E aí você vai perceber que o assistente de foco é uma funcionalidade que foi incluída no relógio do Windows.
Tipo, já tem lá as outras coisas e tal, mas aí vem a coisa interessante. Ele integra com o Microsoft To Do, que é ali, ó, tarefas pendentes, é do Microsoft To Do. Você pode vir integrar com o Spotify também? Pode. Tipo, para colocar ali no intervalo, tal, colocar musiquinha, etc. Quando você ativa várias vezes ativa, ele vai ter a tua meta ali de sequências que você fez. Quantos sprints de estudo você fez. Cara, aí começa a ser legal, porque você começa a ter uma ferramenta muito prática, dinâmica, para mostrar o teu rendimento no dia a dia de estudos. Olha, integrada no Windows. E a central de ação? Agora, a central de ação é quando você clicar aqui, ó, na parte ali da Wi-Fi, do som, e no caso aí do notebook e bateria, né? Vai abrir, né? Você clica em cima desse negocinho aí, vai abrir para você essa opção na parte de cima, né? Pode ver que isso aqui é a parte da régua ali embaixo, né? Então, ali aqui, essas letras aqui que você está vendo, foco e tudo mais, isso aqui é a barra de status do Word. Então, para cima da barra de tarefas aparece esse recurso, que é a central de ação. Então, se você apertar o atalho Windows A, o Windows A abre isso aqui, tá? Ele abre esse painelzinho aí à direita também, em cima ali do relógio. E aqui ele vai te mostrar algumas informações, como o Wi-Fi que você está conectado. Se você quer desabilitar o Wi-Fi ou trocar de rede Wi-Fi, você pode clicar ali. Se você clicar no modo avião, você vai desabilitar tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth. Beleza? Então você tem ali a questão do Bluetooth, também vai ser desabilitado. Economia de bateria, no caso do notebook, né? Se eu quero ativar ali, principalmente quando estiver fazendo poucas tarefas, ele acaba usando o menor desempenho do computador, mas faz a bateria durar mais tempo. Normalmente, quando você desconecta da bateria, da tomada, e deixa funcionando a partir da bateria, ele já tenta buscar esse modo de economia aí. Luz noturna. O luz noturna, quando você ativa, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o azul da tela e vai ficar mais amarelado, portanto, para deixar mais suave trabalhar com o computador à noite. Daí não fica aquela imagem tão cansativa, tão forte. Tá? Ele pode ser configurado para que entre automático. Tipo, todo dia às 18 horas entra a luz noturna. Pô, dá para fazer isso? Dá para você colocar isso aí. Talvez aí com os sensores que vão sendo agregados aos computadores no futuro, ele pegue aí o sensor de luminosidade. Por exemplo, tem monitores que tem. Tá? O próprio monitor tem sensor de luminosidade para poder melhorar a qualidade. Só que ele não integra com o Windows ainda esse sensor. É algo só para o monitor. No futuro, talvez isso possa fazer uma comunicação de tal modo que automaticamente aquele detecte se você está no ambiente claro ou escuro, que nem no celular, né? Para fazer o ajuste de brilho de tela. Falando em brilho de tela, tá aqui, ó. Se você tem uma tela que suporte o ajuste de brilho, tá aí o recurso para você fazer isso. Tem que ter suporte. Notebook, por exemplo, é nativo esse suporte, então por isso que está ali destacado. Acessibilidade. Quando você clica na acessibilidade, vão aparecer essas opções aqui, para você ativar. Cara, ficou bem mais prático ativar. Eu quero abrir a lupa. Antes você tinha que ir lá no menu iniciar e tal. Agora não, você só vem aqui e ativa ela. Filtro de cor, narrador, áudio, né, mono, ou tirar do estéreo e colocar mono, legendas ao vivo. Isso é uma novidade. Porque isso aqui já tinha dentro do PowerPoint, já tinha dentro de outros programas. Eu não vou habilitar aqui no PowerPoint, porque senão ele vai pegar microfonia. Tá? Mas ele vai jogar legenda, conforme eu vou falando, ele vai escrevendo em tempo real. Sim, legenda ao vivo, ele vai jogar por padrão aqui na parte de cima. Tá? E essa aqui é uma característica do Windows que eu não gosto. Tá? Ele vai pegar aqui na parte de cima, ele vai dividir a tela, vai fazer uma divisãozinha lá no Windows 11 bonitinha e vai colocar o texto ali em cima para você da legenda. Então ele coloca essa característica ali disponível. E as teclas de aderência é para quando você tem uma pessoa com dificuldade motora e que ela acaba levando muito tempo para digitar. Então você tem a possibilidade de ativar teclas de aderência que facilitem aí o uso, né, do teclado. Tipo, em vez de ficar apertar o Ctrl P, né, a pessoa aperta o Ctrl, solta e daí aperta o P. Tipo, não precisa ficar segurando a tecla de atalho, né, justamente para auxiliar pessoas com dificuldades motoras. Então essas teclas de aderência fazem isso. Então tá ali a acessibilidade. Compartilhamento por proximidade é um recurso bacana, que é justamente para você enviar arquivos, principalmente se estiver com o celular conectado, pareado aí com o computador, fica legal de trabalhar. Mas eu acho que o mais relevante aí para a prova seja o hotspot móvel. O que é o hotspot móvel? É como se você transformasse o teu computador num roteador. E aí você pode conectar até 8 equipamentos, tá? É o limite. Você pode conectar 8 equipamentos. Você vai habilitar, ele vai te dar o nome da rede ali, você pode mudar esse nome da rede, e vai te dar uma senha também que você vai poder visualizar ali. Essa senha que você vai ter que conectar lá, vai ter que digitar no celular que vai querer conectar aqui.
Então, o computador vira um roteador. Você não precisa de um roteador? Não. Vai fazer o computador virar um roteador. E isso pode ser usado mesmo sem acesso à internet, para poder criar uma rede entre esses equipamentos e compartilhar arquivos. Mas se você quiser fazer com conexão com a internet, você vai oferecer para o equipamento conectado ao Windows, né, o celular, o tablet, etc., o acesso à internet que o teu computador tem. Então, uma coisa bem bacana esse hotspot móvel, eu uso bastante, principalmente para fazer transmissão, né, de imagem de câmera e tudo mais, porque eu elimino o intermediário, o roteador, faz a conexão direta. Só 8, tá? Transmitir é uma novidade também no Windows 11. No Windows 11, quando eu pego um computador, eu posso transmitir a imagem para outro computador. É tipo o Chromecast lá né, que você tem, do Google. Só que o Chromecast transmite para o Chromecast. Aqui você transmite para outro computador com Windows e vice-versa. Você usa outro computador como tela. Claro que tem algumas telas que são compatíveis com o que a gente chama de vídeo sem fio. Então, se a tela for compatível com vídeo sem fio e ela estiver conectada aqui, né, no alcance, você pode ativar esse negócio e mandar para ela. O projetar já é o Windows P. O Windows P é aquele recurso que permite você conectar mais telas no computador e dizer se você quer espelhar as telas, se você quer fazer a extensão, como que você quer dinamizar a disposição dessas telas, beleza? Aqui você tem o volume, que pode ser gerenciado também, ali tranquilamente, não tem muito segredo, dentro da central de ações. Então a acessibilidade traz para você as opções de acessibilidade, daí entram mais os recursos dela, tá? Agora o menu iniciar. Quando eu pego aqui o menu iniciar, clicou no menu iniciar, você tem essa tela aí de cara. Se você vier aqui e clicar nesse local, você vai ter acesso às informações. Opa, voltei aqui. Vai ter acesso a essa janelinha ali. A gente vai subir, né? Vai ficar um quadradinho aqui, vai subir essas informações que mostram a opção de trocar de usuário, né? Alterar configurações de conta, né? Você pode criar novos usuários, senhas, trocar. O bloqueio da sessão, que é o Windows L, né? Bloqueia a sessão em uso. O sair, que é o logoff, né? Que é você encerrar a tua sessão de usuário. Ou aqui no caso você já conecta com o outro usuário cadastrado no computador, sem ter saído do seu. Você troca de usuários, tá? Você pode ter mais de um usuário logado ao mesmo tempo. Claro que usando o computador efetivamente vai ter um só, mas logado você pode ter mais de um. Então, característica aí do menu iniciar, você pode digitar ali, vai pesquisar, como falei, no computador, na web e tudo mais, mas você pode alternar aí entre as contas. E claro, lembra que tem lá as pastinhas? Então aqui ó, tem uma pastinha ali já configurada do lado do menu, do botão para desligar e o botão de configurações. O botão de configurações ali, a engrenagem, abre a central de configurações do Windows, tá? E o desligar, quando clicado, você tem ali a opção para suspender, desligar e reiniciar. Então, posso colocar o computador ali no modo de suspensão. Pô, e o hibernar? A princípio não está ali, mas tem uma diferença conceitual entre hibernar e suspender. Cuidado com isso. Suspender é deixar na memória, né? O hibernar, ele joga para o HD. Então, o hibernar demora mais para voltar, só que gasta menos energia. O suspender volta mais rápido, mas gasta um pouquinho mais de energia do que o hibernar. Tá bom? Agora, um detalhe. No botão direito sobre a barra de tarefas não temos muitas opções. Mas se você clicar com o botão direito do mouse sobre o iniciar, é a mesma coisa que você apertar o atalho Windows X. Você vai ter essa lista de ferramentas. Opa, então quer dizer que se eu quiser abrir o gerenciador de tarefas, eu não estou totalmente perdido? Não. Mas tem um monte de coisa a mais aqui, que ficava escondido ali no menu iniciar, que a galera falou, pô, perdeu aquela opção. Não, tá tudo aqui, ó. Claro que, vou aumentar um pouquinho aqui, você tem lá a opção de ir nas listas de aplicativos instalados, você tem as opções de energia, a questão de propriedades do sistema, que vai abrir a central de configurações do Windows, gerenciamento de dispositivos, o gerenciamento de disco também é bem legal, o PowerShell, que deu aí um monte de rolo, né, que saiu e aí voltou, né, porque a Microsoft tinha tirado o Windows PowerShell, colocou de volta no Windows 11, o recurso de configurações, que é a mesma coisa lá da engrenagem, o pesquisar, o explorador de arquivos, Windows Z, executar o Windows R, tá? E também a opção para desligar. E acredita, vou contar um macete. Às vezes, você vai clicar no botão iniciar e não vai aparecer o iniciar, ele dá uma travadinha. E vai tentar desligar aqui, ele pode travar. Mas aqui funciona. Esse aqui ele é mais efetivo do que o desligar do menu iniciar para desligar o computador. Então esse aqui ele se torna mais efetivo? Sim.
Olha que massa. E tem ali a opção área de trabalho, que é esse área de trabalho que estava, né, no canto lá direito, do lado da data e hora. Então eles colocaram aqui essa opção. Ficou legal. Outra opção é os widgets, que aparece aqui. Quando você coloca o mouse lá no canto inferior esquerdo, vai aparecer lá para você os widgets. Claro que aqui eu deixei da bolsa de valores, temperatura, né, da cidade, coloquei aqui o Microsoft, né, To Do, está instalado, vinculado aqui, o calendário do Outlook e depois para baixo, né, você pode ver que ele está pegando meu usuário, para baixo ali ele vai te dar notícias. Chato pra caramba essa parte, porque a gente tenta tirar notícia, ele fica apresentando notícias de tudo quanto é tipo, até ele identificar o teu perfil de usuário. Mas, rapaz, aparece notícia de tudo quanto é tipo. Por isso que eu já deixei esses aí, pra não ter que ficar poluindo a visão, né? Porque, querendo não, a gente passa sem querer ali um monte de vezes. Ainda mais que tá no canto esquerdo. Então, né, não é uma coisa que me agradou muito esses widgets aí. Eu posso expandir eles, tá? Esse botãozinho aqui expande para a tela inteira, onde que eu tenho aí todas essas opções, mais aqui, as que estão aqui para baixo, que eu posso rolar, né, com a barra de rolagem, aí você pode ver as outras opções, beleza? Então aí o recurso dos widgets traz para nós uma funcionalidade. Professor, eu posso remover? Pode. Você pode colocar tamanhos diferentes. Aqui eu deixei todos grandes justamente para esconder as notícias. Tá? Mas eu posso colocar aqui metade, tem tamanhos diferenciados. Só que na boa, do jeito que estava no Windows 10 era melhor. Eu prefiro o Windows 10 nesse quesito, né, de disposição de elementos sobre os widgets. Professor, então quando eu pego o papel Windows, no menu iniciar, eu tenho que estar atento a quê? O menu inicial ficou clean, o botão direito do mouse ficou clean. Se eu clicar com o botão direito na área de trabalho, eu também tenho bem menos opções. Antes eu tinha lá opções de acessar personalização de tela, configuração, mas elas ainda estão. Só que elas vão aparecer escondidas, eu tenho que ir lá em mais opções para poder ver esses recursos. Mas ainda estão lá meio escondidinhas. A ideia do Windows 11 é deixar a cara dele limpa, sem muita frescura, sem muito desenho, mas que os usuários que utilizavam os recursos ainda possam acessar de uma maneira tranquila, como o exemplo do clicar com o botão direito sobre o menu iniciar. Windows X é o atalho para isso. Você viu quanto atalho do Windows eu já falei? Windows X, propriedades, né, ali, botão direito no menu iniciar. Windows L, bloqueia a sessão de usuário. Windows R é o executar. O Windows Z abre o explorador de arquivos. O Windows W, o Windows Inc. O Windows I abre a central de configurações. O Windows N é central de notificações. O Windows A central de ações. Mas olha a quantidade de atalhos. E ainda tem mais atalhos com o Windows aí para serem utilizados. Então por isso tem que ir utilizando. Se você tiver o Windows 11 à sua disposição, é ótimo fazer isso. Agora, professor, não tenho. Não tenho o que fazer, a não ser decorar. Pega a lista ali e vai escrevendo. O Windows I faz isso, o Windows D faz isso, o Windows A faz isso, e vai escrevendo o que eles fazem. Até memorizar. Boa parte deles funciona no Windows 10 da mesma forma. Então você está mais tranquilo. Mas, por exemplo, o Windows N e o Windows A dá diferença. O resto é igual. Tá? Mas o Windows A tem que ficar atento. Beleza? Então, cuidado com essas características. Use, explore o Windows, fuce, não tenha medo. Ser curioso é a melhor coisa agora. Só que seja curioso consciente. Você vai olhar e vai falar, o que faz aqui? Mas quando você for clicar, você observa como está, clicou, o que aconteceu, quando você clicou, onde você clicou. Porque dependendo de qual banca você pegar, vai cobrar esse tipo de detalhe. Beleza? Então fique atento a isso.